Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Esse daqui é um exercício da SPSEC do ano de 2017 e diz o seguinte: sempre que uma substância ela muda de fase de agregação, a temperatura ela permanece constante enquanto a mudança se processa, desde que a pressão permaneça constante. O gráfico abaixo ele representa a mudança de fase de agregação de uma substância pura. Então a gente está falando de substâncias puras aqui, tá? Com o passar do tempo, em função da variação de sua temperatura, observada ao se aquecer uma substância X durante algum tempo sob pressão constante. Bom, então aqui nós temos o gráfico, né? Temos aqui dois patamares onde a temperatura ela permanece constante. Esse a 20 graus Celsius é o ponto de fusão dessa nossa substância X. E aqui, ó, um outro patamar a 60 graus Celsius é o ponto de ebulição dessa nossa substância X. Aqui a gente tem também uma parte do gráfico, três partes, né, onde há variação de temperatura. Vocês podem observar no eixo Y aqui, onde a gente tem a temperatura, que ela vai variando, né? Nessas três partes onde eu coloquei em azul um pouquinho mais claro. Essa primeira parte é onde a gente tem um sólido, essa segunda onde nós temos um líquido e a terceira onde nós temos um gás. Então a gente pode separar o nosso gráfico em sólido, líquido, gasoso e essas partes com temperaturas constantes que são ponto de fusão e ponto de ebulição. Embaixo do ponto de fusão e embaixo do ponto de ebulição a gente tem sistemas que são bifásicos. Nos sistemas bifásicos, nós temos duas fases, né? No ponto de fusão, é a passagem do estado sólido para o líquido. Embaixo do ponto de fusão, então, onde a gente tem essa temperatura constante, a gente vai ter um sistema bifásico, um sistema sólido e líquido coexistindo. A mesma coisa no ponto de ebulição, só que no ponto de ebulição vai ser a coexistência do estado líquido com o estado gasoso, tá bom? Bom, então, com relação à análise do gráfico, a gente meio que já fez aqui. Agora vamos dar uma olhadinha no que fala aqui a nossa questão, tá? Tornando-se como base o gráfico, analise as seguintes afirmativas. Entre 0 graus e 19 graus, a substância X encontra-se na fase sólida. Então, a gente está falando aqui, ó, de 0 até 1 grau antes da gente entrar aqui no ponto de fusão, né, que ocorre a 20 graus Celsius. E aí, a gente vai estar com o estado sólido? É verdadeiro, né? Então, até 19 graus aqui, a gente tem o estado sólido. Em 20 graus, a gente vai ter um sistema bifásico, sólido mais líquido coexistindo, tá bom? 2, ele fala que o intervalo de 2 minutos a 4 minutos, ele corresponde à condensação da substância X. Então, olha só, de 2 minutos a 4 minutos, a gente tem o ponto de fusão, tá? Que está bem aqui. A gente vai dizer que o ponto de fusão, ele também é o ponto de solidificação quando a gente está falando no resfriamento, né? Quando o líquido ele se transforma em sólido, a gente chama isso de solidificação. Só que isso é no resfriamento. Agora, quando a gente fala de um sólido se transformando em um líquido, a gente está falando do ponto de fusão, tá? Então, ponto de solidificação ou o ponto de fusão ocorre aqui do minuto 2 ao 4. Na verdade, do minuto 2 a 4 é o ponto de fusão, tá? Afinal, o gráfico mesmo, a questão tinha falado para a gente que é um aquecimento que a gente está analisando. Então, a gente vai analisar daqui para cá, que é a nossa fusão, e depois a gente, que é do sólido para o líquido, e depois do líquido para o gasoso, que é a nossa ebulição, tá? Basicamente essa é a nossa análise. Então, é correto eu falar que do intervalo 2 a 4 minutos corresponde a uma condensação de substância? É errado, né? O que é condensação? Condensação é a passagem do estado gasoso para o estado líquido, também chamada de liquefação, tá? Vou colocar aqui, ó, condensação. Então, não é condensação o que ocorre do minuto 2 ao 4, tá bom? Bom, voltando aqui, falsa nessa segunda afirmação. Terceira afirmação diz que a temperatura de 60 graus Celsius corresponde à temperatura de ebulição da substância X. Em exatos 60 graus Celsius, a gente chega aqui, ó,
na temperatura de ebulição. Tá ok, tá correto, é o ponto de ebulição aqui mesmo, tá bom? Então, verdadeira a terceira afirmação. Vamos para a quarta afirmação, que fala que no intervalo de 40 a 50 graus Celsius, a substância X encontra-se na fase líquida. Então, beleza, vamos aqui, ó, 40 a 50. Se eu for cruzar aqui, ó, eu vou bater bem no gráfico na fase líquida, em 40 graus, e em 50 graus também, né? Afinal, só quando a gente estiver lá com 60 graus que a gente vai entrar no sistema bifásico e dali em diante que a gente vai ter o estado gasoso, né? Então é verdade, essa quarta afirmação aqui, a gente pode dizer que a primeira, a terceira e a quarta afirmação são as que estão corretas. Observando aqui nas nossas alternativas, 1, 3 e 4, temos aqui na nossa letra E, tudo bem? Então a letra E é a alternativa correta dessa nossa questão. E nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, espero que vocês tenham compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. A gente vai se encontrar numa próxima aula resolvendo outros exercícios. Um forte abraço e tchau, tchau!